Nesse vídeo eu vou te falar o que é uma IA vertical, quais são as grandes oportunidades nesse meio e também um exemplo prático para você ver como que funciona. E mesmo que você seja iniciante nesse assunto, você vai conseguir entender muito bem. E se você gosta, está aprendendo sobre IA, clica aqui abaixo para você se inscrever. Eu estou há mais de 2 anos ensinando sobre IA aqui nesse canal. Meu nome é Sancler Miranda e clica nesse lindo gostei aqui abaixo também. Fechou? Vem comigo porque o assunto está muito bom e promete. Let's go! Primeiríssima coisa, o que é uma IA vertical? É um sistema, veja que eu marquei a palavra sistema, porque geralmente está muito associado IA vertical com agente. Mas calma lá, um sistema de IA que é específico para atender demandas de um nicho, certo? Então, um sistema, eu coloquei aqui embaixo, que um sistema ele pode ser um agente, ele pode ser uma automação, que tenha algum elemento de inteligência artificial nele. Pode ser um aplicativo que tenha algum elemento, sendo um desses elementos um agente. O que torna ele vertical ou não, na verdade, é se ele está atendendo uma demanda específica de um nicho. Sancler, o que é nicho? Que eu nunca ouvi falar nesse negócio. Porque para mim, nicho é, sei lá, nicho de casa, de móvel de casa. Nicho é um segmento de mercado. Então, estamos aqui falando de IA. Tem o grande mercado de IA e é de inteligência artificial. Mas, pô, concorda comigo que isso é abrangente pra caramba? E dentro desse mercado pode ser IA para advogados que são da área do direito trabalhista, do direito de família, do direito tributário e assim vai, entendeu? Então, veja, tem um grande mercado e aí depois vai afunilando. Quanto mais vai afunilando, mais vai ficando claro qual é um nicho de mercado, é um segmento de mercado. Então veja que por mais que IA vertical esteja muito associado com agente, o que é normal, ele não é. IA vertical e agente não são a mesma coisa. E Sancler, deixa mais claro para mim o que são então agentes de IA. Os agentes de IA são sistemas autônomos que executam tarefas que têm múltiplas etapas e elas podem integrar ferramentas e podem tomar decisões que são inteligentes. Se fosse para colocar aqui 3 pilares, eu diria o seguinte: um agente de IA, ele tem um modelo, ele tem um fluxo, ele tem uma ferramenta. Vamos por partes. Aqui dentro do modelo é um grande modelo de linguagem, que em inglês é Large Language Model, aí a gente abrevia para LLM, tá certo? Isso aqui é o que vai ser o cérebro do agente. É o que vai fazer ele conseguir interpretar, responder, tomar decisões, vai ser esse modelo. Aqui o cérebro dele, que pode ser um GPT-4 Mini, pode ser diversos outros aqui, tem 2.5 Flash, pode ser o Sonnet 3.5, 3.7, 4. Esses são modelos de grandes empresas como OpenAI, Anthropic, Google e assim por diante. São grandes modelos de linguagem. Beleza, então ele precisa ter isso. No mínimo, para apenas responder você, ele precisa pelo menos desse cérebro. Quando uma aplicação de IA, ela só tem um cérebro, ele então não é um agente ainda. Precisa ter outras coisas para compor esse agente, a gente poder chamá-lo de agente. Esse agente ainda iniciante, que tem apenas um cérebro por enquanto, ele pode estar dentro de um fluxo. Esse fluxo pode ser dentro de uma ferramenta que se chama N8N, que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, só para você ver um exemplo prático. Mas ele poderia estar dentro de outro fluxo qualquer. Lá dentro do N8N a gente chama de workflow, mas ele poderia estar dentro de um fluxo em uma ferramenta que se chama Relevance AI, poderia estar em outro que se chama Make, poderia ser código, você poderia usar o Cloud Code, o cursor para colocar os seus agentes utilizando algum framework. No caso, a Anthropic tem o próprio framework, mas enfim, só para dar uma pincelada assim para você entender que esse modelo ele precisa estar dentro de algum fluxo, algum framework que seria literalmente uma forma, tá aqui um template para você copiar e colar, para você conseguir construir os seus agentes. E a gente faz isso da maneira mais simples, mais fácil possível, utilizando essa ferramentinha que se chama N8N, tá certo? A essas ferramentas que são mais intuitivas, nós chamamos de no-code, ou então, quando ela tem pelo menos mais código, nós chamamos de low code, que seria pouco código. Depois que esse modelo está dentro de um fluxo, nós podemos dar para esse modelo ferramentas. São com essas ferramentas que ele vai começando a ganhar poderes. Então, tem um modelo que a gente colocou ali dentro do N8N, por exemplo,
E aí a gente consegue dar ferramentas para ele, como uma ferramenta para ele acessar a internet. Aí pode usar um modelo como o modelo que tem disponível do Perplex, chamado Sonar. Poderíamos dar uma ferramenta para ele ler e-mails, outra ferramenta para ele mandar mensagem dentro do WhatsApp, entende? E assim por diante. Ele ganha diversas ferramentas. O que faz dele agora, uma ferramenta inclusive poderia dar para ele, é chamar um outro agente. Então veja, deu poderes para ele, deu mais ações possíveis do que simplesmente responder em texto. Junto a esse modelo e junto a esse cérebro, nós precisamos, não necessariamente precisamos, mas é bom principalmente, e dependendo da sua aplicação, é obrigatório você ter memória, para que esse agente consiga lembrar da conversa que ele teve anteriormente com você. Tá certo? Então, até agora vimos o que é uma IA vertical, que é um sistema de IA específico para atender demandas específicas, e vimos o que são agentes de IA e 3 coisas simples que compõem um agente de IA. E onde que está essa grande oportunidade? A grande oportunidade está o seguinte: as grandes empresas, elas têm um poder de fogo muito grande. Elas conseguem investimento, no caso do Google, já era uma grande empresa, então ela tem inclusive uma grande vantagem em relação às outras, que precisam necessariamente de mais rodadas de investimento, porque a IA é o core do negócio dela, diferente do Google, que já era Google há muitos anos, já era gigante, onde o Gemini, entre diversos outros apps, fazem parte desse negócio. Mesmo assim, grandes empresas como Google, como OpenAI, Anthropic, xAI do Grok, elas conseguem fazer soluções para as grandes massas. Ela consegue vir e lançar o melhor modelo do mundo de acordo com os benchmarks e disponibilizar isso para o mundo inteiro. Ela consegue fazer isso, que são aplicáveis em qualquer contexto. Esses modelos, elas conseguem fazer diversas soluções. Olha, você pode colocar seu código aqui que a gente resolve para você. Você pode fazer sua pesquisa aqui porque temos o Deep Research. Você pode colocar o seu texto aqui que a gente faz infinitas possibilidades. Grandes empresas, grandes negócios. Estou pisando, não é isso não. Soluções para a grande massa, aplicáveis em qualquer contexto. E aí, se você acompanha um pouco mais esse mercado, e as IAs, se você é um entusiasta, etc., você viu que no início, quando começou o ChatGPT 3.5 e os primeiros meses depois disso, começaram a aparecer empresas que era uma empresa que tinha um app que transcrevia reuniões. Aí tinha outra empresa que era um app somente de transcrições. Você colocava ali áudio e ele transcrevia. Aí tinha outra que fazia resumos. Você concorda comigo? Percebe que essas soluções aqui são muito fáceis por serem aplicáveis para qualquer contexto, para qualquer pessoa no mundo inteiro. É muito fácil para uma grande empresa vir falar: beleza, agora a gente tem isso dentro do nosso ChatGPT, dentro do Gemini, dentro do xAI. A gente tem isso aqui. Automaticamente, o que vai acontecer? Essa empresa, se ela não pivotar, fizer alguma outra coisa, ela vai quebrar, porque ficou aqui com um custo muito baixo para essas grandes empresas, eles já têm uma equipe gigante, e aí essas soluções que são para a grande massa e não são o quê? Não são específicas para um segmento de mercado, essas empresas acabam quebrando ou elas precisam tomar urgentemente uma decisão de fazer algum outro negócio com o IA. Só para te exemplificar, reuniões, agora dentro do ChatGPT, tem disponível também para Plus, que você pode apertar o botãozinho no ChatGPT para macOS, que ele vai começar a transcrição ali e depois vai fazer o resumo. Então, diversos apps que tinham isso aí, que cobrava por isso aí, que não é específico, que não tem grandes funcionalidades muito interessantes ali, elas vão morrendo aos poucos, certo? Transcrições, tem o AI Studio do Google, que faz isso de graça, literalmente de graça, você não precisa pagar nem o Gemini. Notebook LM também é possível fazer isso, você coloca ali um áudio, fica nas fontes a transcrição. Resumos, Gemini faz resumo agora com qualquer vídeo, então você coloca lá um vídeo, põe aqui e resuma para mim, tá lá. Em uma só assinatura, diversas aplicações para a massa. Agora, não tem algo específico, né? Não tem algo que isso aqui é para dentistas, para contadores, para advogados, para mães, para grávidas. Não tem coisas específicas. E veja qual é esse movimento aqui que eu fiz. Eu ilustrei aqui para você. É um movimento horizontal. Quando nós pegamos um modelo, lembra que eu falei que para você ter um agente, você precisa do cérebro? Então, olha aqui,
Vamos pegar essa linha e vamos descer. Se a gente descer, qual é esse movimento? É um movimento vertical. Eu pego o cérebro daquele modelo, daquela grande empresa e falo assim: eu vou criar um agente, ou eu vou criar um app, eu vou criar algum tipo de aplicação, algum sistema. Lembra, IA vertical é um sistema, tanana. Eu vou criar um sistema na qual eu sou uma pequena empresa, eu sou um consultor, um prestador de serviço e eu vou agora pegar soluções específicas. Aí lembra do movimento que eu estava fazendo? Ó, continua descendo. É um movimento vertical, enquanto das grandes empresas é um movimento horizontal para a grande massa. Pequenas empresas, soluções específicas aplicáveis em contextos específicos, como por exemplo, eu coloquei aqui os exemplos mais simples, dentro de finanças. Tanto que, sei lá, alguns meses atrás começou a ter um boom, e aí esse é o grande problema, né? Uma pessoa faz, aí todo mundo começa a fazer a mesma coisa, que foi IA para fazer gerenciamento das suas finanças. Então começou a aparecer muito disso aqui, talvez você tenha visto. Veja que Google, OpenAI, Anthropic, elas não fizeram uma coisa específica para finanças. Pode ser que faça no futuro? Pode ser. Só que aí vão surgir mais oportunidades, que é finanças para um nicho de mercado. E aí veja, coloquei aqui exemplos mais específicos que quem olha assim parece que não dá nada por isso, mas que tem um mercado muito grande, um nicho muito grande, que é astrologia. E tem o meu amigo Dom Pátio, o Marcos Vinícius, que ele fez o que ele chama de robô da astrologia. Então, aqui tem, dentro de astrologia, tem, sei lá, de relacionamento, tem para carreira, tem e por aí vai, entende? Vai subnichando. Dentro de relacionamento, aí tem relacionamento para casado, relacionamento para quem está procurando se casar, e assim por diante. São soluções específicas aplicadas em contexto específico, verticalizando. E agora eu vou te mostrar como que é na prática. Esse aqui é o N8N. Isso aqui que você está vendo, tudo isso aqui é um workflow. Nesse caso específico, onde que está o agente? O agente ele está aqui, nesse nó. É o agente que tem o conhecimento, que eu vou te explicar já já por que tem esse e por que tem esse. Esse agente aqui é o que tem o conhecimento que será vendido, verticalizado. Então, naquele exemplo ali da astrologia, onde é um agente específico para mulheres para ir todos os dias perguntar sobre relacionamento. Aqui é onde ficaria o conhecimento dele. É possível colocar para ele ter acesso a um conhecimento específico. Então perceba o poder disso. Se aquela pessoa, empresa, um expert, ele tem um conhecimento específico, ele tem um método, ele tem um conhecimento que ele vende, é possível transformar aquilo que era um curso, por exemplo, em um agente. Esse sistema, onde tem 2 agentes, está funcionando dentro do WhatsApp. Então, se eu mandar aqui um simples olá, veja o que vai acontecer. Ó, já mostra que foi lida a mensagem, mostra que está sendo digitado. Tá vendo? Olá, ainda não localizei seu pagamento. Se você já fez um pagamento, por favor, aguarde alguns minutos. E veja que ele mandou outra mensagem em seguida, já com um link, caso eu não tenha feito esse pagamento. Legal? Ou seja, para que eu consiga falar com este agente que está funcionando dentro do WhatsApp, eu preciso pagar uma assinatura. Percebe esse modelo de negócio? O quão poderoso ele é? Dentro do cérebro desse cara, agente de conhecimento, você consegue colocar qualquer conhecimento que for possível colocar. Que tenha documentos, que tenha método e assim por diante. Por que ele consegue identificar que eu não fiz um pagamento? Porque dentro desse sistema tem aqui uma verificação que acontece antes. Minha mensagem ela vai passar por aqui, por trás das cenas, nesse esqueleto que você está vendo aqui. E primeiro ele vai fazer uma verificação se o meu número está com uma assinatura ativa ou não. E se não tiver, o que vai acontecer? Lembra que eu falei do segundo agente? Ele passa por esse segundo agente. Aqui eu coloquei um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem sem persuasão nenhuma, sem nada, só para ele falar que não tem uma assinatura ativa. Mas é óbvio que você pode colocar um método de vendas. Você pode pedir para que esse agente haja como um expert em vendas e ter um script de vendas a partir daqui quando a pessoa não tem nada. Entendeu? Isso aqui foi só um exemplo. E você viu que a mensagem veio fracionada, que veio digitando ali, é porque também dentro desse sistema tem tudo isso pensado. Quando ele passa por essa verificação e ele vê que
está pago, que está tudo funcionando, ele vai responder normal. A pessoa nem sabe que ele faz essa verificação a cada mensagem, entendeu? Esse agente aceita texto, ele aceita áudio, ele aceita imagem, ele aceita PDF. Então, se dentro de um nicho específico que você for atender, tiver coisas que, pô, a pessoa precisa enviar uma imagem, um áudio, ela precisa enviar um PDF, tá tudo aqui, consegue fazer isso. Esse agente de assinatura, ele é ensinado dentro do IA Revolution. Dentro do IA Revolution tem diversos cursos lá dentro, e um desses cursos é o agente de IA do zero, onde você aprende do absoluto zero, como o nome diz, do nível mais básico possível, criando o mais simples possível, bem passo a passo, até chegar em algo mais robusto e completo como esse, tá certo? Aqui, ó, essa área bonitona aqui é o IA Revolution. Tem aqui os agentes de IA do zero, tem o agente de assinatura, mas como eu falei, primeiro você começa do nível 1. Inclusive, nós acabamos de colocar uma nova função para você conversar com um agente, que é a Athena. A gente gosta de nomear os nossos agentes com nomes dos deuses da mitologia grega. Hermes, que eu já mostrei aqui no canal, que também você aprende dentro do IA Revolution. E a Athena, que é agora a monitora com IA, mas tem também, você pode fazer qualquer pergunta sobre essa aula aqui para Athena, mas tem também os monitores humanos. Nós temos também o IA Revolution Space, que é a nossa comunidade. Então, tem tanto as dúvidas que você pode tirar nas aulas, né, dentro do campo de comentários, mas também aqui dentro da nossa comunidade, tá certo? Agora, a IA vertical, como eu te falei, ela é um conceito. Ela não é um agente de IA, ela não é o N8N. Então, dito isso, você consegue construir em outros lugares também. Você pode construir dentro do Lovable, fazendo uso de APIs, de MCPs, para fazer alguma solução específica para um mercado específico, entendeu? As possibilidades são infinitas. Aí talvez venha a questão, Sancler, mas por onde que eu começo? O que eu mais recomendo é que você comece pelo N8N, porque o N8N hoje em dia é o maior, é o que tem a maior comunidade, tem a maior robustez e é onde você vai conseguir mais flexibilidade para fazer diversos tipos de coisa, como esse aqui que eu te falei, ó, ele tem uma intervenção humana. Se um humano precisar intervir naquela conversa para ajudar uma pessoa, para resolver um problema, etc. Tem os formatos de mensagem, tudo isso aqui é personalizável, é você que vai fazendo. Tem a parte onde é enviado as mensagens picadas para ficar o mais possível do humano. Então, o que eu mais recomendo é que você comece por aqui para criar, se você for criar os seus agentes de IA, para a sua IA vertical. Agora, me conta aqui nos comentários se você teve alguma ideia, se esse vídeo aqui expandiu a sua visão sobre as aplicações possíveis de modelo de negócio. E nós temos sempre um combinado para quem chega até o final do vídeo de eu falar aqui uma palavra-chave aleatória que vem na minha cabeça ou então algum objeto que eu pegue para você colocar de forma disfarçada no meio do seu comentário. Deixa eu ver aqui. Será relógio. A palavra-chave do vídeo de hoje será relógio. Então, o relógio está avançando cada vez mais rápido porque a evolução das IAs é exponencial. Esse é um exemplo do que você pode escrever aí, beleza? Então lembrando que o link para o IA Revolution está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por você ter assistido até esse momento e eu te vejo já já. Valeu!